Vasco também joga hoje contra o Corinthians e São Paulo. Vamos falar ao vivo agora com o Vitor La Regina. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Carol? Boa tarde a todos. 15 graus em São Paulo, bastante frio. E hoje, aqui na zona leste da cidade, Corinthians e Vasco não terá torcida corintiana, porque o time cumpre hoje uma punição do STJD de um jogo de portões fechados por causa de gritos homofóbicos entoados aqui na Arena, no clássico contra o São Paulo. O Vasco é o último colocado do Brasileirão, precisa somar pontos e vive um momento de reformulação na temporada. O técnico Ramon Dias, que acabou de chegar, contou nessa semana com a chegada de 3 reforços, os meias Praxedes e Paulinho e o atacante Sebastião Ferreira, e a boa notícia é que os 3 estão prontos para o jogo. 2 deles devem ser titulares. De olho no campinho, esse deve ser o Vasco. Léo Jardim no gol, defesa com Léo, Miranda e Capaz, uma formação com 3 zagueiros. Aí tem na direita o Puma, na esquerda o Piton, aí no meio campo Medel, Praxedes e Jair, e o ataque com Figueiredo e Sebastião Ferreira, o paraguaio que promete fazer muitos gols. É isso aí, Carol. Valeu, Vitor. Sobre Corinthians e Vasco. Vamos ao que interessa. Coringão. Para Marília perder a fome. Corinthians não perde há 2 rodadas no Brasileiro. Yupi. Não sofre gol há 2 rodadas no Brasileiro. Está invicto a 6 partidas. Ó. O Vasco não faz gol há 3 rodadas. Vem de 3 derrotas seguidas, é lanterna com 2 vitórias, incríveis 2 vitórias apenas, em 15 jogos. Essa é a situação que entram em campo Corinthians e Vasco. Do ponto de vista anímico, Marília, como gostam de dizer, não dá para comparar o momento de um e de outro, não que o Corinthians esteja muito bem no Brasileiro, mas vem numa vitória gigante contra o São Paulo e tudo mais, as coisas parecem entrando mais no trio diferentemente do Vasco. Dá o que, uma abafada na alegria, né? Contagiante do que poderia ser o jogo de amanhã na Arena Corinthians. Não dá para, de fato, nesse momento, a situação do Corinthians ela é alarmante, a do Vasco é desesperadora, né? Então, de fato, não tem comparação. Os 2 times trocaram de técnico e, no caso do Vasco, trocou de diretor. O Corinthians também trocou de diretor esse ano. Aliás, perdeu um diretor, não ganhou outro. Mas as situações são muito diferentes. O Vasco está gastando em contratação aí nessa janela. Acho estranho, ainda que seja com o dedo do Ramon ou não, chegue hoje e jogue amanhã, isso mostra desespero, né? Você contrata um jogador hoje e joga amanhã, fora de casa, sem treinar, sem nada, mostra uma situação muito dramática. O Vasco tem 9 pontos, faltam 2 rodadas para o Vasco. O Vasco tem um jogo a menos também. Então, 9 pontos, mas se ele ganhar os 3 jogos, ele vai a 18. 18 em 19 jogos. É um rendimento ridículo. Do Corinthians ele tem 15. Se ele ganhar os 3 jogos do primeiro turno, ele vai a 24. É um rendimento ridículo também. Aqui as projeções são feitas nesse momento para que nesse ano a gente não está mais com a tabela de classificação, mas muito pouco provável que a nota de corte seja 45. Esse ano, né? As projeções agora estão em 41, né? Você tem um grupo de times que disputam ficar fora do Z4, que é do Santos para baixo. Esses times, o Corinthians pode ganhar os próximos 3 jogos, vai ficar em 14º. Né, porque tem lá um gap do Cuiabá e o Cruzeiro para cima e do Santos para baixo. O Corinthians precisa manter, já que terça-feira não joga ninguém, né, do time, só quem tiver suspenso, aquela história toda, na Sul-Americana, o Corinthians tem que manter essa sequência. O Corinthians vai jogar de novo contra um adversário direto. Toda vez que o Corinthians jogou contra um adversário direto nesse campeonato, o Corinthians foi mal, o Corinthians foi melhor contra times melhores. O Corinthians perdeu para o América, não jogou Curitiba ainda, empatou com o Curitiba, perdeu para o Goiás, só ganhou do Santos, empatou com o Cuiabá. Então, da segunda parte da tabela, o Corinthians ganhou do Cruzeiro e do Santos, e do Atlético Mineiro, que agora está aqui, ele estava lá quando o Corinthians ganhou, mas agora ele está aqui. O Corinthians fez jogos melhores contra os times que estão do outro lado, mais pontos, né? O Corinthians precisa fazer ponto, precisa ganhar, inclusive ganhar para fazer valer, pelo menos no mando, uma certa tranquilidade no segundo turno, que até aqui não existiu. O Corinthians não tem nenhuma tranquilidade no campeonato. O jogo a menos o jogo a menos significa 3 pontos a mais. Então o Corinthians está em 15º com 16 pontos, 2 da zona de rebaixamento, não tem escolha. E não é porque o Vasco não vai passar, todo mundo pode passar o Corinthians, o Curitiba para cima pode passar o Corinthians tem que vencer essa partida. O Cristiano da Silva, ele fala o seguinte: o Vasco é o pior colocado dos brasileiros de pontos corridos nessa etapa do campeonato?
É a pior pontuação. Pior que o América de Natal? É porque tem um jogo a menos, mas é a pior pontuação da era dos pontos corridos nessa altura. Então, o que dá o tom do drama que o Vasco está vivendo. O CEO já foi embora, chegou o treinador agora, teve um jogo só que treinou, o Ramon Dias. Que é um bom treinador, mas talvez não fosse o nome ideal para o momento. Bom, todos os nomes que eles estão escolhendo não são ideais, né? Você quer ficar na primeira divisão, você conta com todo o respeito, não é o meu caso, não tenho saúde, nem se meu time fosse bom, para ser o Barbieri o técnico do meu time. Vamos jogar. No primeiro ano vamos jogar? Não, ninguém vai jogar nada. Eles erraram em praticamente tudo. Tudo. Né? Primeiro, o Paulo Brax, nada contra. Ele era auditor do STJD. Ele virou executivo uma hora para outra, foi bem no América, foi pro Inter, foi um fiasco. E agora, ele assume um orçamento gigantesco. E ele paga para contratar, nada contra, tá? O Piton, o Léo Pelé, né? Robson Bambu. Tem algumas coisas contra, pessoalmente. Tem alguns bons jogadores. O Jair, ele é um jogador nota 6, que jogou muito no Galo, porque o Galo era um time muito bem acertado e treinado. Aí, nesse aspecto eu vou discordar do Jair, mas eu acho que ele vai pro roda-moinho, né? Ele cai no roda-moinho ali e não é o Falcão. Pois é. Mas é que aquele jogador, só rapidinho, me parece aquele jogador que melhora com um time bom, piora com um time. É isso. Pra mim, ele é um jogador que ele não é um cara para resolver. Ele é um acréscimo num time arrumado. O Jair no Palmeiras hoje seria bom? Eu acho que Nossa Senhora. Eu acho que sim. Nossa. Certo? Mas no Vasco... Então, assim, o Corinthians é favorito, mas muito mais pelo Vasco do que pelo Corinthians. Entende o que eu estou dizendo? O Corinthians, eu acho que ele é muito favorito pela situação, mais do Vasco pelo própria qualidade do Corinthians. O Corinthians não está jogando bem. O Corinthians não está jogando bem. Certo? O Luxemburgo até não vou analisar sobre jogo, sabe? Não vai analisar também porque não iria conseguir. Porque ele foi muito mal no primeiro tempo no jogo contra o São Paulo. Então eu acho assim, eu acho que o Vasco, o Ramon Dias, é o treinador muito melhor que o time. Sabe? Os caras contrataram um técnico que é muito melhor que o time que ele vai dirigir. Sim. E ele ficou um pouco apavorado com o que ele viu. Ele já chegou, ele já criticou o CT do Vasco, reclamou entre aspas, com elegância, né? Do elenco do Vasco. Então vão chegar jogadores ainda, quase na metade. Até o dia 2 agora vão chegar 3, 4 jogadores. Já vai estrear o Sebastião Ferreira, que é um jogador comum. Comum, mas assim, eu acho que o Corinthians é muito favorito, mas o Vasco, mais pelo Vasco do que pelo próprio Corinthians. Não sei se vocês concordam, ele tem um vício de planejamento baseado num treinador que tem um modelo para frente, né? O Vasco tomou um gol do Flamengo no Maracanã em que o Léo Pelé saiu da zaga para bater um arremesso lateral. Contra o São Paulo ele... Oi? Contra o São Paulo também. Porque 4-2 aqui. É isso. Porque ele é o jogador do arremesso lateral. Cara, você não vai tirar um zagueiro lá de trás para bater um arremesso lateral lá na frente e na sequência tomar o gol. Quer dizer, tudo... Então me parece que o time foi pensado para um futebol que não era o momento do Vasco. Entendeu? O treinador pro Vasco era o Jair Ventura. É um cara que tira lá de baixo. Sumiu o Atlético Goianiense. E agora o Atlético Goianiense. Não deixa cair. Essa missão também. Entendeu? Fazer a coisa levantar, ele consegue. Ele é muito bom treinador para esse aspecto, assim, sabe? Conhece o Rio, conhece o Vasco, conhece a estrutura. Foi realmente... Erraram demais aí. O Ramon Dias é do tamanho do investidor, né, Tirone? Então tu pega um investidor, ele fica olhando assim, se a gente trouxer agora um treinador né, do nível pequeno de repercussão, a cobrança vai ser muito maior. Verdade. Então foram buscar um estrangeiro. Não, tu tem razão. Derrubou vários times. Não, tu tem razão. Cara. O teu perfil tá correto. Tem que trazer um cara que conheça a realidade do futebol brasileiro. Isso. Mas o Ramon Dias é um cara de alto nível.